Amarante, curiosidade de perguntar para você, a gente vai falar hoje sobre o Rio Grande do Sul, sobre as questões ali relativas à saúde mental das pessoas do Rio Grande do Sul. Inclusive, você foi convidado para fazer um debate sobre isso. Paulo Amarante acabou de ser premiado, receber uma honraria, que deixa eu pegar aqui, título de cidadão carioca para o Paulo Amarante, homenagem pelo Dia da Luta Antimanicomial, que vai ser amanhã, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo. E a Luciana Boatê, que ela é vereadora, né, pelo PSOL. Ela tá... Rio de Janeiro, pessoal do Rio de Janeiro. Pessoal do Rio de Janeiro. Ô, Amarante, antes da gente começar na nossa pauta aqui, fala um pouquinho, e eu vou pedir para você se aproximar mais do seu celular, porque o microfone dele deixa a sua voz baixinha. Se você tiver um fone de ouvido, acho que melhora. Tá bom, vou botar um fone de ouvido, vou desligar então o Bluetooth. Então, o Bluetooth... Aí. Agora sim. Tá me ouvindo melhor? Maravilhosamente bem. Ok. Você está bem? Como é que estão os olhos? Está ainda em recuperação. A cirurgia da catarata criou um edema de córnea aí, complicado. Ainda estou na paciência, né? Eu já tive 5 meses internado, a maior parte UTI. Aprendi que paciência é algo fundamental e que o tempo realmente é o grande remédio, é o melhor remédio. Amarante, o próprio organismo se reorganiza com o seu tempo. Você já esteve no Irã? Não, nunca tive no Irã. Esse debate que a gente estava fazendo aqui, quer dizer, por conta também da morte aí do presidente do Irã e tudo mais, que visão que você tem do Irã? Só para a gente casar... Então, eu nunca estive no Irã, mas tive muitos amigos que foram ao Irã, que conheceram o Irã, tanto pela parte de arte e cultura. O Irã tem um cinema fabuloso. Isso é uma expressão importante de cultura. Né? Eu cheguei ontem novamente da Argentina, falei, a Argentina tem um cinema, uma indústria cinematográfica. Foi uma das primeiras coisas que o atual presidente disse que ia acabar. É uma cultura fantástica, eles têm um Darín e tem outros tantos. Eu jantei com Alex Stolzenberg, um grande cineasta, está lançando um novo filme dele, O Senhor de las Ballenas, O Senhor das Baleias. A Argentina tem um grande cinema. Isso é uma demonstração de uma cultura potente, uma tradição, um investimento no cinema livre. O Irã também. Cinema não se faz só com dinheiro privado, quer dizer, até claro. Nos Estados Unidos, precisa de financiamento. E não se faz só, apesar da hegemonia do cinema americano, centrado muito em histórias de crime, de armas, todos com muita violência, mas você tem cinemas muito inteligentes pelo mundo afora, né, alternativos a essa visão, que dão não é alternativos, que propõem uma outra concepção de arte, de cultura, de contar, de produzir história, e o Irã é um deles. Isso que eu conheço de pessoas que trabalham com cinema, a importância que tem o cinema iraniano. Por outro lado, a cultura. Realmente as cidades são modernas, as pessoas... Então, a gente tem, de fato, um recorte muito enviesado, perversamente, né, dessa visão como sendo autoritária, como sendo... E a gente fala tanto, né, da defesa das mulheres lá, né, e nós vemos países desenvolvidos usando a mulher como mercadoria de uma maneira absolutamente violenta. Né, a forma com que o corpo feminino, a sexualidade feminina é explorada. Uma coisa deve ser um capítulo à parte no teu ofício, que é assim, tratar de questões de ordem psiquiátricas, psicológicas, no mundo como persa, ou no mundo do Oriente, né, chinês, árabe, né? E tratar dessas questões no mundo ocidental deve ter uma diferença gigantesca, né? Você tem algum Claro, muito grande. Eu pude conhecer não só experiências islâmicas, né, experiência de outras culturas, que eu trabalhei em Angola e trabalhei em Moçambique, aonde o tratamento
entre aspas, eu sempre usei a saúde mental entre aspas, porque essa é uma expressão que ficou tão ampla, ela tem um significado tão grande, que tudo virou saúde mental. Isso é uma estratégia, digamos, da medicina, da psiquiatria ocidental. Tudo que diz respeito ao comportamento, à subjetividade, é saúde mental. A gente fala a minha saúde mental, a saúde mental da população, mas ninguém sabe exatamente... Assim. Não, ninguém sabe exatamente o que é isso. Nós estamos falando o quê? De subjetividade, de pensamento, de espírito, de tradições culturais e etc. Então, uma coisa muito interessante em Moçambique, né, é que eu participei de uma missão da Organização Mundial da Saúde. Queria registrar, ontem partiu um querido companheiro, ele é israelense, Isaac Levav, israelense argentino, foi diretor da Organização Pan-Americana de Saúde, trabalhou também na OMS em Genebra, foi um grande defensor da reforma do modelo assistencial, lutou contra a violência, e ele que foi uma das pessoas que me levou para trabalhar em Moçambique, trabalhei também naquela assistência ao desastre do vulcão lá na Colômbia, em vários locais, pelo Isaac Levav. Era uma grande pessoa, um democrata, uma pessoa muito importante. E ele... quando chegamos lá, tinha um grupo de experts, né, em psiquiatria do mundo ocidental, e um psiquiatra questionou o trabalho que fazia um curandeiro. Como é que o curandeiro usava questões de magia, ele falava de rituais religiosos para tratar, porque aquilo era ultrapassado, era equivocado, etc. E eu fui em defesa desse senhor chamado Seu Felipe, esse curandeiro, dizendo não só que, primeiro, nós não tínhamos nada de superior a colocar no lugar. Nós íamos fazer o quê? Uma psicanálise numa comunidade indígena, onde a relação pai, mãe, filho, complexo de Édipo, se coloca de uma maneira diferente, fiz uma brincadeira com ele. Por outro lado, o que nós íamos colocar? Antidepressivos, antipsicóticos, que nós não conseguimos nem distribuir lá antibióticos, que eram muito importantes, complexos vital, outras coisas, nem alimentação adequada. E ele, então, ele quis fazer uma prova, ele quis assistir o Seu Felipe fazendo uma terapia. Pediu para assistir, o Seu Felipe, muito educadamente, falou que realmente era algo confidencial, né? Ele falaria o mesmo aqui no Brasil, ou no seu consultório, mas permitiu que, desde que a gente ficasse, observasse. E o Seu Felipe falou com o senhor que se queixava de espíritos ancestrais, etc., numa linguagem própria da sua origem, a sua língua de origem, que nós, né, equivocadamente chamamos de dialetos, como diz o Eduardo Galeano. Os ninguém são pessoas que não têm línguas, têm dialetos. E ele perguntou, mas por que você não fala em português para eu entender? Porque a língua lá, né, em Moçambique, colonizadora, né, o português, quase 500 anos de colonização. E ele falou, porque o português não cura. Então, ele deu um banho, porque a linguagem, ela fala a construção do sujeito, né? Os valores, os significados, a alma. Tem uma história fantástica no Freud, no livro, não lembro qual volume das obras completas dele, em que uma mulher está dando à luz, e aí ela grita em alemão. E aí as pessoas falam assim, não, deixa, que não está na hora ainda. Aí depois ela grita em uma outra língua, italiano, não sei, fala, não está na hora ainda. Aí ela grita em hebraico, falou, não, agora chegou a hora, porque era a língua... Voltou a madre, nativa, né? Nativa dela, né? Só porque lembrei, assim, por digressão livre, né? Desculpa, então, Amarante. Eu acho que mas o poder curativo da língua, né? Exato. E a ideia de normalidade. Né? Não há um normal universal no comportamento. Né? Ao contrário que você poderia dizer, não tanto ao contrário, uma glicemia padrão, uma pressão arterial, né? Algumas outras substâncias, o colesterol, você pode dizer que existem padrões, também mudam por altitude,
como a física não são em condições normais de temperatura e pressão, normais é que é o problema. Então, de acordo com a cultura, a alimentação, o hábito, né, as pessoas se alimentam mais assim, em tal sentido, fazem tais e tais práticas, existe uma ideia de normalidade. Mas essa normalidade, nós não temos ela como um padrão universal. Então, no campo da saúde mental, fundamentalmente, se você for aplicar, e isso está acontecendo dado o poder hegemônico, forte, da indústria farmacêutica, das associações de psiquiatria que chegam no Irã, chegam no Iraque, chegam lá agora em Gaza. Eu falei da última vez com você o aumento de diagnósticos psiquiátricos em Gaza. Está vendo, em Gaza é uma profunda opressão que as pessoas sentem no corpo, na alma, no cotidiano, etc., né? Nas aldeias indígenas, etc. E chegam com uma psiquiatria que foi construída num certo contexto histórico, econômico, político, cultural, cujo tratamento também foi construído assim, que, diga de passagem, não tem eficácia quase que nenhuma. O grande motor, né, do diagnóstico das doenças relacionadas à saúde mental é desse Ocidente, é do ultraliberalismo, é do capitalismo, né, Amarante? Você já disse coisas parecidas aqui, né? Quer dizer, essa ambição sanha das indústrias farmacêuticas de conquistarem... Você vê que agora as farmácias brasileiras, elas estão diminuindo os estoques daquelas canetas emagrecedoras que custam R$1.000, né, cada uma e tudo mais, até mais do que isso, porque estão sendo assaltadas. As pessoas estão assaltando aquelas canetas, os bandidos estão pegando para vender, para fazer um mercado paralelo e tudo mais. Eu estou dizendo isso de como a indústria, né, movimenta essa moenda, né? Aliás, em outros momentos, a metáfora seria de moer carne, né? E a carne no Brasil, carne negra, é mais barata. Amarante, vamos falar um pouco da situação do Rio Grande do Sul? Porque, primeiro, eu queria saber se você foi chamado para fazer um debate sobre essa questão e que análise, assim, em linhas gerais, você podia trazer para a gente? Quer dizer, o que sofre uma pessoa que perde a casa, perde a memória no sentido da memória viva, né? Essa coisa social, a memória social, cidades que possivelmente vão ter de ser transferidas de localidades e tudo. Quer dizer, é um sofrimento muito grande e que precisa de um acompanhamento no âmbito da... Você não gosta muito de falar de saúde mental, né? De colocar tudo nesse guarda-chuva, enfim, mas no âmbito do psicológico, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Então, em primeiro lugar, a pergunta inicial que você me fez, a Fiocruz constituiu um grupo-tarefa para ver como colaborar. Afinal de contas, né, a ministra Nízia Trindade, ela foi presidenta da Fiocruz até muito recentemente, né, até agora a entrada do governo Lula, virou ministra, ela conhece bem a estrutura da Fiocruz, o papel da Fiocruz, a importância da Fiocruz nas várias áreas da saúde, né, uma visão ampliada de saúde, não só como tratamento de doença, mas também como tratamento de doença. E aí o atual presidente, Mário Moreira, convocou um grupo de pessoas de referência dentro da Fiocruz, e eu fui um dos convidados, a Fabiane Dalmaso também, que é a coordenadora, a diretora lá da Fiocruz de Brasília, e outras pessoas, para pensarmos alguma atuação. Primeiro, é importante dizer que houve uma resposta, está tendo uma resposta muito bem organizada do Ministério da Saúde como um todo, né, das secretarias estadual e municipais de saúde lá do Rio Grande do Sul. Estão tendo uma coordenação, há um grupo de coordenação que está articulando as ações. E uma das questões principais, e aí nós conversamos isso nessa reunião da Fiocruz, na distribuição de tarefas, nessas ações de assistência a desastres, situações de calamidades públicas, é a coordenação. Isso é fundamental, né? Porque aparece muita gente para ajudar, de boa fé, com boa vontade, igrejas, ONGs,
comunidades em geral aparecem lá para o seu carro, quer entrar, distribuir. Isso é um perigo, né? Igual aquele herói que quer entrar no incêndio, os bombeiros estão lá trabalhando, fechando a área, o herói quer vazar para chegar aí e sair com a criança pela portinha, né? Se transformar e tal. Mas é um perigo, porque ele não sabe lidar com essas situações. O Corpo de Bombeiro, né? E nós temos, todo mundo sabe disso, é uma das instituições mais respeitadas no Brasil, é o Corpo de Bombeiro, é a Defesa Civil, tem experiência, tem expertise, tem reconhecimento da sociedade. É necessário pessoas coordenando, né? Então, isso é o problema. No último acidente que eu trabalhei, que eu fui em loco em algumas situações, montei um curso, foi em Petrópolis, naquele acidente 3 anos atrás. Com algumas horas de chuva, morreram 300 pessoas. Algumas horas de chuva. Então, apareceram ONGs que você nunca tinha ouvido falar, pedindo dinheiro. Isso é um problema. Você viu quantas pessoas foram presas? Quantas pessoas foram presas agora no Rio Grande do Sul, roubando de casas, aproveitando que está vazio, que está desocupado. Então, você tem a criminalidade, mas atua em qualquer momento, aproveita exatamente até a fragilidade do outro no momento de, ao invés de socorrer, de ajudar, de ser solidário, não, de roubar. Então, apareceram muitas ONGs, apareceram muitas entidades, muitas delas religiosas, que também é um momento de acolhimento espiritual, né? Com vistas, claro, a criar uma clientela de futuro, fiéis para o futuro, para essa igreja, presta o serviço, mas tudo entrando desordenadamente é um problema. Por quê? Porque existe, por exemplo, teve uma mulher agora postando que estavam roubando os colchões lá que tinham sido doados. Foram doados inúmeras coisas, colchões e roupas de cama foram doadas, e a Defesa Civil, os trabalhadores da saúde, vigilância, tirando os colchões. E a mulher denunciou que estavam sendo roubados, estavam sendo desviados. Na verdade, o que está tendo, uma das consequências agora, nós estamos tendo lá várias infecções em caráter epidêmico, Conde, de hepatite, de diarreia, de doenças respiratórias. Desculpa de interromper, mas agora vem essa nova camada, né? Quer dizer, essas doenças, né? Difteria, leptospirose, não é? E uma das coisas assim, que estava preocupando muito os profissionais que estão na frente, que a gente tem conversado, é discabiose, ou seja, sarna. E sarna é uma epidemia terrível, ela se alastra, né? A gente até arranjou uma sarna para se coçar, pessoas sangrando de tanta coceira, e não tem remédio para todo mundo, e ela se transmite através das roupas contaminadas, do colchão, da roupa de cama, etc, etc. Então, tem uma consequência muito grande aí de infecções respiratórias, digestivas, hepatite, leptospirose, dengue, uma série de outras questões. Tudo isso é necessário, então, ter um grupo de coordenação, então, tanto lá das secretarias, com apoio do Ministério, com a atuação do Ministério, mas o gestor dessa atuação deve submeter-se, né, todos os gestores, ao gestor principal, que é o da Secretaria Municipal, né, olhando, porque conhece o território, sabe onde está, o que fazer para não sair cada um fazendo ações paralelas. Se eu estou entendendo, você está dizendo de uma maneira muito clara que precisa ter muita organização, em primeiro lugar, né? E eu estou percebendo que você não está dissociando doença mental das outras doenças, das outras situações, né? Você está juntando tudo numa situação só. É isso? Estou entendendo. Nesse primeiro momento, Gustavo, o que acontece é o seguinte: tanto a Organização Mundial da Saúde, a Pan-Americana, a ONU, que tem um grupo especializado, né, em situações de desastre, etc., ela orienta que não se dê prioridade a especialidades de atendimento. A primeira questão a se garantir
são as condições básicas de vida, elementares da vida. As pessoas têm que serem acolhidas, têm que sentir-se cuidadas, né? E isso de uma forma em que elas se sintam realmente escutadas, sendo encarregadas, né? Pessoas encarregadas dela, de cuidá-las, etc. Isso significa dar-lhes comida, dar-lhes água, dar-lhes espaços reservados de ir no banheiro, papel higiênico, roupa, etc, etc. Isso é fundamental. Nesse momento, né, as pessoas precisam das condições básicas, elementares de vida. Então, não se cuidar pelo lado do cada um especialista vai identificar. Eventualmente, evidentemente, se você já tem uma pessoa em tratamento psiquiátrico, numa situação grave, aparecem muito pessoas com questões de síndromes de abstinência, a uso de substâncias. Imagina, a pessoa tinha um uso regular de substância que não consegue parar porque produz uma síndrome de abstinência. De repente, ela para pela ruptura da vida dela. Ela perdeu a casa, ela perdeu o bar, a geladeira, o barzinho ali que vendia, etc. E ela está numa situação, ela aparece, então, situações assim, falta de medicamentos que ela tomava, que também causam dependência, que também causam transtornos, né? As pessoas sentem necessidade, seja pelo valor terapêutico, seja pelo valor também, pelo aspecto da dependência, da abstinência ao uso de medicamentos. E um dia desse eu ouvi a diretora da Sociedade Brasileira do Sono falando sobre o Zolpidem. É uma situação grave, nós estamos tendo milhares de pessoas com dependência ao Zolpidem que estão desesperadas, porque não conseguem parar. Então, nesse momento, essa é a situação. Depois é você cuidar da manutenção de laços sociais, envolver as pessoas, para que elas próprias se tornem agentes de cuidado, a pares, a mais idosos, as pessoas com maior vulnerabilidade, de tal maneira que elas saiam só do lugar de objetos de cuidado para serem cuidadoras. Isso é muito importante, né? O ser cuidador reorganiza muito a pessoa, quando ela consegue respirar um pouco e tomar a frente de ajudar, seja crianças que estão ali sem os pais, sejam idosos, pessoas que precisam de um apoio qualquer para ir no banheiro, para se vestir, para tomar um banho, para conversar, para estarem juntos, para chorar junto, etc, etc. Só em última instância é que se vai pensar nas questões mais especialísticas, né? Muito embora, como eu te falei, elas não estão esquecidas, não estão abandonadas, não são suspensas totalmente. Existem equipes, né? E, por exemplo, essa comissão aí, tanto do organizadora, né, executiva, local, quanto lá da Fiocruz, você tem pessoas com formação em vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, doenças infecto-contagiosas, cargas de doenças. Você tem pessoas especializadas em várias áreas, né, de transtornos físicos então, e mentais, etc. Essa área mais específica, ela vem depois, se não por questões mais urgentes, mas que possam estar fora da curva, né? Dessa curva geral. Exatamente. Isso é um papel que vai ser de identificação da necessidade, né? Que você, nos exames, no contato... Você imagina, um amigo que eu conversei está trabalhando num abrigo em Canoas que tinha 7.000 pessoas. Né? Você imagina o que é uma situação de pessoas desabrigadas, em situação de total desespero, porque perderam casas, porque perderam parentes. Muitos não caiu a ficha ainda, né, Conde? Muitos não caiu a ficha. Isso vai ser uma coisa que a gente viu em Petrópolis. É quando a pessoa ela fica na imagem da casa dela, que está lá naquela colinazinha ou do lado do rio, a casinha, a varanda, o quarto, as coisas, ela está lá com a imagem. Quando ela volta, que ela vê que ela não reconhece a área. Tem área, né? Exato. Em Mariana, uma senhora falou, não era aqui que eu morava. Não, é aqui, senhora. Aquela casa aqui era... Não, porque aqui tinha um bairro, não tem mais. Aqui tinha uma árvore, levou. Aqui tinha... Então, ela não conhecia a paisagem. Isso deu um deslocamento, um desespero nela, uma falta de chão
literalmente, né? Agora, Amarante, deixa eu te fazer até uma confidência aqui, porque é o seguinte, quando eu vejo essas pessoas deslocadas do clima, né, que é o conceito correto ali, não são refugiados, mas são deslocados porque estão dentro do Brasil, dentro do estado do Rio Grande do Sul ainda, ali dizendo coisas, eu perdi, vou começar tudo de novo, a gente vai ter que começar, né? O discurso que se repete, me parece que eles estão muito, muito mais vivos do que nós, que quem está morto somos nós. Eles estão sentindo as agruras da vida, as dificuldades, e aí eu me pergunto também, quer dizer, os jornalistas que vão entrevistá-los ali, fazendo aquelas perguntas absolutamente inacreditáveis. Como é que a senhora está se sentindo? Como que a mulher vai estar se sentindo? Eu acho que a imprensa, com todo o papel importante que ela tem, ela poderia ser um pouco mais, quem sabe, criativa nisso. Eu estou trazendo essa questão porque eu acho que isso tem a ver com a percepção do resto do país com o que está acontecendo lá e com a construção do imaginário do brasileiro, que tem a ver com as ordens subjetivas da vida. O que você pode dizer para a gente sobre isso? Primeiro, não, eu concordo. Que você concorda? Não, eu concordo com você. Eu acho, assim, primeiro, bem, a gente sabe disso, né? A imprensa tradicional, marrom e outras coisas mais, né? Ela quer sangue, ela quer esse momento. A questão agora de Petrópolis, que está muito recente, olha, nós batemos na tecla da importância de constituir um trabalho permanente, porque o que aconteceu em Petrópolis vai acontecer, já aconteceu em menor escala, agora esse ano, na virada do ano, vai acontecer regularmente. No Rio Grande do Sul vai acontecer. Então, alguns locais, pela sua posição geográfica, pela sua forma de território, topografia, etc., condições climáticas, esses acidentes serão regulares. Primeiro, no mundo inteiro está havendo um crescimento desses acidentes, dadas as condições que nós já sabemos, da mudança de temperatura global, etc., etc. Alguns locais serão preferidos, ocorrerão com maior permanência esses acontecimentos. Então, é necessário começar a ter grupos de profissionais da defesa civil, da vigilância sanitária, da Secretaria de Bem-Estar, de cultura, alguns chamam de assistência social, de bem-estar social, da Secretaria de Saúde, das polícias, né, de ter um treinamento permanente, uma atitude permanente para lidar com situações de desastre. Porque quando acontece, aí tudo começa do zero novamente. Você tem que, aí junta tudo, aí começa, como é que vamos fazer, etc. Como? Então, isso aí a gente vê. A imprensa fica em cima da gente, dos trabalhadores lá, das pessoas, dos familiares das vítimas, perguntando, né, querendo extrair o máximo esse lado do terror, do drama, da miséria, do sofrimento. Mas logo depois que aconteceu uma outra coisa em outro lugar, ela abandona totalmente. Você não consegue mais. Então, esse vai ser o problema. Que agora, assim, eu vi uma variação que o Rio Guaíba baixaria entre 2 semanas a 2 meses. Você imagina, então, quanto tempo essas pessoas ficarão abrigadas nesses espaços coletivos, com toda a precariedade, com todos os conflitos, né? É muito difícil você conviver numa situação dessa de precariedade, ali disputando alimentos, roupas, espaço para dormir, espaço, né, para seu filho, os conflitos que surgem, etc, etc, etc. E depois, quando voltarem às casas, então, assim, tem muitos, Gustavo, eu concordo com você, que estão, eu vou recomeçar e tal, mas tem muitas pessoas que falam em suicídio, em ter perdido tudo, que perderam também pessoas queridas. Então, esse desespero, né, essa falta de perspectiva também é muito grave. E, como falando, não é uma terapia, não é um antidepressivo. Ao contrário, você deve evitar o antidepressivo, o medicamento. Mas elas precisam de grupos, de pessoas de acolhimento, né, de formas de escuta, de tal maneira que elas possam
elaborar, passar. Eu brinquei no início com a minha vista e com a minha internação do câncer, 10 anos atrás, que o tempo, a paciência, o tempo. Né? O tempo, a gente sabe disso, o tempo, dê tempo ao tempo. Conte até 10. Você vê quantos ditados populares tem, né? A Nise da Silveira, famosa psiquiatra, usando uma frase de Antonin Artaud, ela falava das forças autocurativas do ser. Então, boa parte das nossas coisas, assim como a gente corta o braço, né? Se não for um corte que perca a mão, né? Mas o próprio organismo vai cuidar de se reorganizar, de criar novas veias, nova irrigação, o processo de cicatrização, né, de recuperação do tecido, da pele, etc. Eu vou ser obrigado a te perguntar mais uma questão agora, mais de ordem social e organizacional, porque a gente viu no começo da tragédia lá no Rio Grande do Sul, desse evento extremo, as autoridades, presidente Lula, governador, né, em menos... uma atuação mais apagada, vamos dizer assim, governador do Rio Grande do Sul, porque tem culpa no cartório com relação à manutenção de todas as questões ambientais ali, as legislações e tudo mais, né? Vamos ver como é que vai ficar isso. Mas chegou-se as autoridades, vieram com um discurso ali, não, nós vamos ajudar o Rio Grande do Sul e não sei o quê, e começaram a fazer, inclusive, até uma coisa um pouco excessiva na minha visão, e não falaram em nenhum momento de que a população pode, ela própria, usando a sua leitura agora do sujeito, vou usar para o tecido social, cicatrizar. Né? Eu vejo, por exemplo, a atuação dos voluntários ali, meio que caótica e tudo mais, mas eles dão um jeito, né? Eles vão fatalmente se reconstruir. Você entende a minha questão? Quer dizer, isso não está posto, digamos assim, no discurso global. Parece que no discurso global da atuação das autoridades ali no Rio Grande do Sul, os moradores e vítimas não são capazes de nada. Eles são seres passivos que estão ali esperando ajuda. E não é assim, né? Eu acho que falta. E a gente vê essa atuação mais midiática do início, né, de dar a ideia de que está atendendo, que está respondendo. Ela tem a mesma expressão de que eu falei, daquele momento retirada da ideia do sangue, da tragédia que a imprensa quer demonstrar. Depois ela começa a perder esse discurso, esse estilo, essa estratégia começa a dar menos audiência, ela vai saindo, vai passando da primeira página para a segunda, depois para a terceira, né, e vai desaparecendo. O que falta, eu penso, nessa situação, é levar realmente a sério a necessidade de construir políticas públicas regulares de enfrentamento de desastres climáticos, ecológicos, né? Situações de crise humanitária. Essa tem sido a expressão, por exemplo, que a própria ONU tem utilizado. Crise humanitárias, que vai desde o campo de refugiado, a migrantes que estão vindo desesperadamente aí do Haiti, da Venezuela. Você tem que ter políticas permanentes de lidar com determinadas situações. E claro que dessas situações tem especificidade, tem tipos, tem estilos, etc., mas, né, que você lide com políticas que são regulares. A grande questão é essa. Aí tem toda aquela coisa, nesse momento aparece recurso, aparece dinheiro, aparece respostas imediatas, e logo depois sumiu. Né? Aí você não estou falando de criar um ministério, você não tem isso permeando as políticas públicas de assistência social, de assistência à saúde, de defesa civil, né, de formação de profissionais. Isso é o grande problema. Então, Petrópolis, o último episódio tinha sido há 3 anos, esse ano já teve um não tão grave. Mas está anunciado. São tragédias anunciadas. Aí, em 2011, teve aquele desastre enorme, você lembra? Não sei quantas mil, não me lembro agora, foram 11 mil pessoas, mais ou menos 12 mil pessoas, que foi Teresópolis, Friburgo e Petrópolis. A serra toda, a água descia em
em Friburgo, levando tudo. Né? E aí, onde estão essas pessoas? Cadê a reconstrução sob outras bases, até mesmo em outros locais? Não se tem uma continuidade de como lidar com isso. Aí as pessoas voltam, na medida do possível, constroem as casas no mesmo lugar, né? Constroem da mesma forma e estão sujeitos, e não tem uma formação de profissionais adequados a atender nas situações de crise. Eu acho que essa é uma questão preocupante. Aqui, deixa eu agradecer muito, Paulo Amarante, a Maria Goulart chegando aqui para conversar com a gente. Agora a gente vai falar um pouquinho de eleições aí. Tudo bom, Maíra? Seja bem-vinda, viu? Conosco, sempre uma felicidade de te ver. Paulo, tudo bem? Deixa eu vir aqui no cantinho. Na verdade, você sempre me sucede, hoje eu que vou te suceder. Pois é, foi muito bom, vou ficar te assistindo. Eu sempre aprendo com vocês antes para falar. Ô, Gustavo, eu só queria registrar um negócio que é importante. Eu recebi, chegou até minhas mãos um ofício me enviado pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, deputada federal, do prefeito de Guarulhos, de ontem à tarde, o Adam Cubo, suspendendo a execução hoje do ato da luta antimanicomial em Guarulhos. Né? Eu achei importante registrar isso. Por que um prefeito se arvoraria a proibir um ato social na Praça Getúlio Vargas, lá, né, da luta antimanicomial? Né? O quanto que o conservadorismo na área da saúde mental, da psiquiatria, ele expressa um conjunto de outras práticas de interesses também, que defende as comunidades terapêuticas, que defende a medicalização, que defende as práticas de institucionalização. Aliás, nós estamos às vésperas do um dia de comemoração? Foi sábado. Foi sábado. Foi sábado passado, dia 18. Como foi sábado, muitas cidades gostam de fazer no dia que tem assistência, porque as pessoas dos CAPs vão, usuários familiares, e dá um refresco, né, também, para a pessoa ficar em casa. Então, Guarulhos seria hoje, agora às 10 horas, e foram surpreendidos com uma proibição do prefeito. Né? É uma coisa muito preocupante. Só isso. Muito obrigado. Vamos reforçar essa questão aqui ao longo da nossa programação. Amarante, obrigado, querido. Obrigado. A minha homenagem amanhã é 18 horas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, cidadão carioca. Vou virar carioca. Cidadão carioca. Obrigado. A gente vai mostrar aqui. Obrigado, Amarante.